Olá, muito bom dia aos senhores, bom dia, senhoras. Em nome da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, legítima representante dos interesses do setor agropecuário brasileiro, que reúne 27 federações de agricultura e mais de 2.000 sindicatos rurais em todo o país, nós agradecemos a presença de todos nesta cerimônia de abertura da segunda edição do Fórum Internacional de Estudos Estratégicos para o Desenvolvimento Agropecuário e Respeito ao Clima, FIDE 2011. Reuniremos neste fórum lideranças e especialistas nacionais e internacionais com o objetivo de debater os impactos das mudanças climáticas na agropecuária, contribuindo, assim, de forma proativa na construção de uma agenda para o setor. Nesta segunda edição, o FIDE 2011, que tem como slogan Alimentar mais, emitir menos CO2, traz como tema central os desafios para alimentar 9 bilhões de pessoas em uma agricultura de baixo carbono. Assim, dando início a esta solenidade de abertura, temos a satisfação de convidar para compor a mesa as seguintes autoridades: a excelentíssima senhora senadora Cátia Abreu, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. O excelentíssimo senhor embaixador Afonso Emílio de Alencastro Massô, chefe do escritório do Itamaraty, em São Paulo, neste ato, representando o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. A senhora Mônica Bergamaschi, secretária de Agricultura do Estado de São Paulo, representando nessa cerimônia o governador Alckmin. Dr. Roberto Simões, presidente do Conselho Deliberativo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais. O Dr. Assuero Veronês, que é também presidente da Comissão de Meio Ambiente da CNA e presidente da Federação da Agricultura do Acre. Dr. Manuel Henrique, que é vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo, FEComércio. Dr. Wesley Batista, representando todos os parceiros deste evento, ele também, que é diretor da JBS, por favor. Dr. João Ometo, vice-presidente da Fiesp. Muito obrigado pelas presenças. Muito obrigado, por favor. Por favor. Podem se sentar, por favor? Muito obrigado pelas presenças dos integrantes da mesa, das senhoras e dos senhores também presentes a este evento. Bem, nós temos a satisfação, neste momento, de passar a palavra à senadora Cátia Abreu, que fará o seu pronunciamento neste momento. Senadora, por favor. Senhoras e senhores, antes de vos saudar de quaisquer protestos de fraternidade e boa vontade, proponho que reconheçamos com sincera humildade que aqui viemos e que Deus não nos tome por soberbos, por imitá-lo no gesto onipotente, fazer a luz onde as trevas da intolerância alimentam ódios e sentimentos, desencontros desastrosos. No princípio era o caos e as trevas cobriam o abismo. E Deus disse, fiat lux, e a luz alumiou a todos. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Eis a primeira notícia da criação do mundo. E por ser a imagem e semelhança de Deus, o homem insiste, através dos séculos, a repetir a cena triunfal do Gênesis. Paga, no entanto, um custo altíssimo por cada demonstração prodigiosa de fazer a luz e separá-la das trevas. Simplesmente porque é indispensável, antes de mais nada, produzir o caos, prerrogativa que o Criador não legou ao homem, obrigando-o a criá-lo artificialmente, sem os recursos da onipotência divina.
O caos artificial é o preço humilhante que a sociedade paga para que o homem atinja o ponto mais alto da sua capacidade de transformar o mundo e fazê-lo renascer, resgatando-o do caos representado pelos conflitos, prevalência da ignorância sobre a racionalidade, dos preconceitos sobre a verdade. Repete-se o círculo vicioso. A condição humana se degrada para que, ao final, se eleve. Faz a guerra para fazer a paz. Humilha-se para se exaltar. Desce ao pior dos mundos para relevar o otimismo. Perde-se para se encontrar. O paradoxo da imitação humana do Gênesis se repete na história como uma frequência desafiadora. É impressionante que do século XVI até o século XXI, trevas tão terríveis tivessem dominado o mundo ocidental. Entre a rebelião explícita nas 95 teses de Lutero, em 1517, e a mão estendida, num gesto de amor e grandeza, de João XXIII, em 1961, prevaleceram a intolerância. Foram quase 500 anos até que um novo ecumenismo, verdadeiramente cristão, promovesse o reencontro, sem capitulações ou renúncias de católicos ou protestantes, sobre a ameaça do Concílio Vaticano II. Nem os protestantes renegaram Lutero, nem os católicos renunciaram seus dogmas, mas iniciaram um diálogo e se reconheceram mutuamente como irmãos no mesmo Cristo. E católicos e protestantes saíram das trevas para a luz. Mas nem só o ódio religioso exercitou perigosamente tal itinerário das trevas à luz. O aperto de mão que trocaram os presidentes Charles de Gaulle e o primeiro-ministro Konrad Adenauer em 1962 equivaleu também um Fiat Lux. E desde então, e a cada dia, de forma mais sincera, prática e objetiva, a cooperação franco-alemã transformou os eternos inimigos do passado nos mais leais e ativos esteios políticos e econômicos da União Europeia. Neste momento de crise, por exemplo, Alemanha e França são os esteios da Europa. As trevas que os homens inventam para submergirem gloriosos são antinaturais, pelo simples fato de que Deus as eliminou, pura e simplesmente ao criar o mundo. A restauração da luz, no entanto, faz-se pelo senso, pela razão, pela ciência, pela própria vocação humana para superar-se. Como estamos demonstrando a nos reunir neste segundo Fórum Internacional de Estudos Estratégicos para Desenvolvimento Agropecuário e Respeito ao Clima FID 2011. Cumprimento ao senhor embaixador Afonso Emílio de Alencastro, a senhora Mônica Bergamassi, secretária de Agricultura de São Paulo, Roberto Simões, meu amigo, presidente do SEBRAE, Manuel Henrique, vice-presidente da FEComércio, que nos recebe aqui com muito carinho, Açoeiro Veronês, nosso presidente da Comissão de Meio Ambiente, Wesley Batista, presidente da JBS, representando os nossos importantes parceiros no dia e amanhã, João Guilherme Ometo, vice-presidente da Fiesp, um querido amigo, mas também quero aqui fazer e ressaltar a presença do nosso ex-ministro Pratini de Moraes, ex-ministro Roberto Rodrigues, ex-ministro Alisson Paulinelli, pessoas que nós temos o maior carinho e a maior dívida de gratidão por tudo que fizeram pela agropecuária brasileira. Amigos e amigas, senhores e senhoras. Nenhuma das controvérsias que divide a sociedade brasileira hoje é mais absurda que o falso confronto entre agricultura e pecuária do Brasil e o ambientalismo militante, e que assumiu proporções dramáticas durante a discussão do novo Código Florestal. A onda de provocações inescrupulosas pretendeu caricaturar grotescamente os produtores rurais e suas práticas, visando transformá-los em inimigos públicos, insensíveis, retrógrados, poluidores, que burlavam as leis, desmatavam as florestas, provocavam a erosão dos solos e promoviam o envenenamento das águas. Um quadro de trevas a partir de posições inconciliáveis. De um lado, as chamadas ONGs internacionais e seus prepostos brasileiros disputando o espaço político, que por isso mesmo recusavam qualquer tentativa de entendimento. Nos últimos anos, enfrentamos, sem dúvida, a maior orquestração de ataques sem nexo, mas muito bem embalados em fantasias publicitárias e com uma centimetragem e tempo de mídia que nenhum outro setor da economia suportou, não apenas no Brasil, mas em nenhuma outra parte do mundo.
Com as lideranças surpreendidas pela escalada das campanhas ditas ambientalistas, a agropecuária brasileira abandonou a defensiva e passou rapidamente ao bom combate, tomando a iniciativa de propostas e ações que, em curto espaço de tempo, encontram-se na vanguarda das pesquisas pela preservação do meio ambiente no Brasil. Cito especificamente o projeto Biomas, parceria da CNA com a Embrapa, por meio de uma rede de experimentação implantada, envolvendo 240 pesquisadores e mais de 350 multiplicadores. Os 6 biomas brasileiros serão revelados pela primeira vez em conjunto, nas suas peculiaridades. Com tal massa crítica, muitos fenômenos desses 6 biomas nunca foram pesquisados. Especialistas estabelecerão critérios científicos para o uso agropecuário sustentável de cada uma dessas regiões. Onde, então, estaria a resistência dos produtores rurais às práticas ambientais preservacionistas? Só o interesse em criar trevas artificiais, produzir um caos político e a inquietação da sociedade pode explicar a tentativa de qualificar como antiambientalistas, inimigos da natureza, os produtores rurais, que, por dependerem da natureza mais do que qualquer outra atividade humana, seriam reles suicidas se depredassem o solo ou secassem os seus rios. Quem mais precisa de água do que a agropecuária, em qualquer parte do mundo? A CNA acumula hoje um portfólio de informações sobre o meio ambiente, procurando atrair as discussões, sem discriminações, sem restrições, que coloca a agropecuária na vanguarda das questões que se levantem em relação ao meio ambiente nas áreas rurais. É um esforço voluntário, absolutamente espontâneo e sem intenções secundárias. Mas, francamente, será justo criminalizar grosseiramente na base de preconceitos multiplicados como argumentos publicitários um setor que é responsável por 1/4 da economia do país e 37% das oportunidades de emprego? E chego, então, onde desejo, ao que queremos demonstrar, como dizem os matemáticos ao concluir seus teoremas. É absolutamente artificial e falso o conflito agropecuária versus ambientalismo. O meio ambiente, na realidade, é o fator essencial da atividade agropecuária. Basta observar os registros meteorológicos diários, as análises de solo e água que realizam os produtores rurais, como check-ups indispensáveis do principal insumo da sua atividade. Em 45 anos, o Brasil construiu a maior agricultura tropical do planeta, usando apenas 27% do seu território. E, ao mesmo tempo, preservou 61% de suas florestas originais, que, coincidentemente, também formam a maior floresta tropical do mundo. Soubemos construir com trabalho e grandes investimentos em tecnologia uma poupança ambiental admirável. Pois, se produzíssemos os 145 milhões de toneladas de grãos de hoje, com a tecnologia de 40 anos atrás, seriam necessários ocupar mais 75 milhões de hectares de nossas florestas. Somos o único país do mundo que optou por abrir mão de terras agricultáveis, férteis, em prol da preservação dos nossos biomas. Este é o legado que o Brasil deixa ao mundo como prova de sua responsabilidade com o meio ambiente e compromisso com o futuro. Não queremos que nosso exemplo sirva apenas para a contemplação. Queremos o reconhecimento destes serviços ambientais na forma de ativos econômicos como justa remuneração ao povo brasileiro, pelos extraordinários estoques de CO2 armazenados em nossas florestas. E é fundamental termos sempre em mente que um bem coletivo não pode ter um ônus individual. Aqueles que desmataram demais, como a Europa, por exemplo, berço da civilização moderna, que só possui 0,2% das suas florestas nativas, devem agora remunerar os nossos 61% que pretendemos manter preservados. Este nosso FID de 2011, Fórum Internacional de Estudos Estratégicos para Desenvolvimento Agropecuário e Respeito ao Clima, é uma tentativa significativa de romper as sombras e fazer luz sobre uma realidade que precisa sair das trevas e revelar-se à opinião pública sensivelmente envenenada. Alimentar mais, emitir menos CO2.
slogan do FIDE 2011. É certamente o bordão que a agropecuária e o ambientalismo podem repetir solidários em uníssono. Mas, dada a expansão conseguida por tais desencontros, recomendo-lhes, nas discussões que travaremos, o conselho prudente de João 23, que foi sábio antes de ser santo. Buscai primeiramente aquilo que une, antes de buscar o que divide. Um bom trabalho a todos e muito obrigado pela presença.